Bom dia, Bom dia. António, bem-vindo ao nosso projeto Mem News sobre consumo e experiência noticiosa. Começava por lhe pedir que se apresentasse, falasse-nos da sua idade, de onde vem, o que é que faz, e também descrevesse um pouco o ambiente em que cresceu relativamente à comunicação social. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é António Duarte Líbia, tenho 22 anos. Nasci de cá na Madeira. Isto é a segunda vez que eu estou na universidade. Já tirei um ano onde estudei Relações Internacionais em Évora. Tenho, igualmente como a Bruna, uma mãe brasileira, um pai madeirense. E faço música principalmente, mas trabalho muito com meios de comunicação. Trabalho muito com promoção de eventos e de projetos pessoais e não só. Então isto é um tema que me interessa bastante. Para além de ser estudante também de comunicação, cultura e organização. Daí ter escolhido este curso, onde já agora tenho sentido que estou a ganhar conhecimentos que estão-me a ajudar. Relativamente à minha experiência com o consumo de notícias ao longo da minha vida, posso dizer que tem vindo a alterar-se bastante nos últimos, diria, 4 anos. Não sei se cheguei a dizer que tenho 22 anos. Sim, Ok. já nos disse. Ou Portanto, seja, desde que entrou no ensino superior, sentiu essa diferença? desde os 18 anos, 17, comecei a ter uma análise mais crítica e menos quase submissa, que era o que eu sentia antes, de todas as mensagens que eram passadas na mídia. Tenho dado mais valor a compreender, a aceitar a minha ignorância também. Acho que é algo que tem evoluído bastante, e em perceber que talvez um ser humano não está pronto para estar a par de tudo o que está a acontecer no mundo. Essa diferença tem a ver com o contexto em que cresceu? Quando era mais novo, estava rodeado de notícias, de meios de comunicação social. Como é que foi o seu crescimento? Eu posso dizer que tenho várias memórias do meu pai a ver notícias quando era mais novo, ainda mais todos os dias às 6 da manhã o meu pai acordava para ir à porta de casa buscar o jornal, e tinha o seu ritual de tomar o seu café e ler o jornal. O seu pai tinha o jornal subscrito, recebia em papel Exatamente. em sua casa, Todas as manhãs. então recorda-se de o ler Extremamente ler a bem, sim, porque então eu entrava às 8 na escola e o meu pai às 6 já estava acordado a ler o jornal. Era hábito, tinha que fazer aquilo todos os dias. E então Então cresceu no meio das notícias, considera? eu lembro-me de vê-lo no ato de absorver notícias. Eu não me juntava. Até porque era bastante novo, estou a falar de quando tinha 7, 8, Claro. 9, 10 anos. E entretanto evoluiu, deixou de subscrever-se ao Jornal da Madeira, até nunca mais ia a ler o jornal, mas tem agora um jornal diferente. Agora o consumo é feito pelo telemóvel, de Sim. notícias. Igualmente na televisão. Na verdade eu aqui saltei aqui porque ele passou de jornal para o... Na verdade eu conheci este termo com ele, foi o zapping. Ele então passava bastante tempo a fazer o zapping na televisão, e dá uns 6 anos para cá passou mais para o telemóvel. A minha mãe, por outro lado, nunca a vi muito... Ela nunca fez uma subscrição a um jornal, se não me engano. Pelo menos um físico. Mas sei que ela é bastante adepta de Globo News. E a Globo News é a fonte divina de informação da minha mãe. Então parece que na sua infância houve uma alternância entre o jornal impresso e a televisão. Sim, e eu sempre... as minhas interações com estes meios era sempre de ricochete, nunca era direto. Eu nunca ia atrás para sentar-me e ver as notícias com o meu pai. Se passasse e tivesse a dar, aí acaba por apanhar colateral, mas nunca direto. Lembra-se de ver alguma notícia ao mesmo tempo que os seus pais? De acompanhar alguma coisa que o tenha marcado mais? Entramos aí no famoso Covid-19, onde eu aqui já posso, se for para entrar nisso, já entramos quase em crítica.
porque foi aqui que houve a tal separação entre eu ver as notícias como uma utilidade pública e comecei a perceber que as notícias eram, na verdade, e são um negócio, onde existem mensagens que têm que ser projetadas, onde existem ideologias e objetivos de como é que aquelas notícias devem afetar as massas, e eu estava a ver à minha volta que não era nada saudável, porque quando o objetivo não é informar, mas sim apelar ao emocional, por outras palavras, um argumento pathos, completamente pathos, não acaba por perder o verdadeiro motivo do jornalismo, que é, lá está, informar com apelo à lógica e a factos, sem se contradizer, sem ir porque a partir do momento em que eu comecei a reparar que uma notícia nunca vinha sozinha, todas as plataformas, seja desde CNN até a ABC, até portuguesas, estavam todas a dar sempre as mesmas notícias simultaneamente. Principalmente, vou usar o exemplo do Covid, porque é o mais notório que temos até agora. O resultado desta, que isto no fundo é uma agenda de notícias que estavam a ser propagadas para todos nós, tinham como resultado a polarização. Nunca havia 3 opiniões, eram sempre 2. Ou era alguém que se sentia-se submisso às medidas que tinham que ser tomadas e aos números e às estatísticas que estavam a ser mostradas, ou havia o outro lado, que pensava, será que é mesmo assim? Será que não há informação que está a ser censurada? Como assim a taxa de efetividade da vacina é 99 e agora é 80 e agora é 70 e agora são 3 vacinas? Havia sempre estes 2 lados. Então eu comecei a perceber, uau, isto não é um objetivo de nos informar, isto é um objetivo de controle e polarização de massas. Isto é Sun Tzu na pele. Isto é a arte da guerra. E então a partir daí comecei a afastar-me um pouco mais. Já percebi que a Covid-19 foi um acontecimento marcante. Diria que foi aí que se começou a interessar mais pessoalmente pelas notícias e os meios de comunicação. Interessar sugere que eu tornei-me... que eu comecei a consumir mais notícias. Eu diria que não. Eu comecei, na verdade, a descartar tudo o que eu percebia que eram notícias mundanas, sem qualquer valor. E ainda mais, comecei também a evitar tudo o que me aparecia nas redes sociais, que é, honestamente, o principal ponto de onde eu recebo informação e de onde eu recebo, principalmente o Instagram. Então, a internet e as redes sociais terá sido o primeiro meio de comunicação onde procurou mais ativamente informação? Não onde eu procurei, mas onde me chegou mais. Onde eu interagi mais, porque eu nunca fui atrás, honestamente, de procurar notícias do momento, porque lá está, já tinha esta ideia de que isto são negócios e nunca vou tirar realmente uma boa noção do mundo através destas notícias que me parecem sensacionalistas e sem verdadeiro fundamento. É importante mencionar que, e na verdade eu tenho isto aqui preparado, é que nós conseguimos apontar quem é que de facto controla as mensagens e as agendas passadas nas notícias. Existem 6 grandes companhias que são donas de todos os canais e plataformas de mídia e notícias que nós conhecemos, nomeadamente a Comcast e a Disney são as maiores. Mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que existe uma empresa-mãe que é dona destas plataformas, logo estas plataformas são subordinadas ao que estas empresas-mães decidem que tem que ser passado como mensagem. E ainda mais aqui no curso de comunicação, acho que é conhecimento coletivo de que informação é poder e que existem teorias
no fundo, controle de massas, porque isto acaba por ser controle de massas. Mas ainda antes de falarmos de uma perspectiva mais crítica e avaliarmos o jornalismo, mas ainda falando do seu crescimento e da infância, começou a reparar mais nas notícias e como é que acompanha atualmente as notícias no seu dia-a-dia? Quais são os meios que mais gosta para acompanhar a atualidade, independentemente da forma mais crítica que tem em relação a ela? Não, eu honestamente, de momento, só estou a par de notícias regionais e nacionais. Eu fujo de notícias mundiais porque, lá está, prefiro resumir-me à minha ignorância sabendo que não tenho um papel fulcral na resolução dos problemas mundiais. Então, e em que meio, jornais, revistas, online, é que consome essas notícias e passa à frente as notícias sobre o mundo? Sim, no Instagram e principalmente Instagram. É a única rede social que eu de facto uso. E usa alguma conta de um órgão de comunicação social? O Ocorrências da Madeira, Diário de Notícias, são os dois principais. Lá está, eu foco no que está à minha volta e algo que eu realmente possa ter contacto com. Mais próximo da sua vida, da sua realidade. Então, diria que faz uma discriminação na sua dieta noticiosa? Completamente. Faço, sim. E pode ser mais específico um pouco? Portanto, já concentra-se mais no regional, menos no mundo, e que outros temas é que segue ou tende a não seguir? Ou que o interessam mais? Claro, não, eu principalmente faço uma análise do discurso utilizado. A partir do momento em que eu vejo que o título da notícia possa ser enganoso ou que possa não ser exatamente o que aconteceu, porque dá para perceber pelo vocabulário e os termos usados quando é algo que o objetivo é claramente suscitar-nos uma reação emocional. A partir do momento em que eu identifico, eu automaticamente descarto. Porque sei que não me vai informar, vai se impor num dos lados da discussão. E o que é que isso implica? Que já existam perspectivas que nós tenhamos de entrar de um lado ou do outro. Eu aceito notícias que permitam-me ter o meu próprio ponto de vista. Não é que estou no lado A ou no lado B. Considera que as notícias ultimamente têm sido mais emocionais? Completamente. Mais do que se recorda há uns anos atrás? Mais polarizadoras? Sim, considero. Considero que têm sido mais polarizadoras. A verdade é que, lá está, agendas e notícias com o objetivo de abalar nações sempre estiveram. Temos exemplos de propaganda em qualquer estado que já vimos o nacionalismo a surgir e a controlar. Se ultimamente tem se tornado mais, acredito que sim, porque agora as notícias são globais. E quando em outrora talvez as notícias focariam-se mais no nacional e poderiam ter uma ou outra notícia mais global, hoje em dia as notícias são sempre sobre o mundo. Outras formas de aceder às notícias? Compra ou já comprou jornais em papel, subscreveu alguma revista pontualmente no passado, regularmente na internet? Como é que é a sua relação com o consumo noticioso? Já nos falou que é muito baseado na internet, mas nunca subscreveu nenhum tipo de serviço? Não, nunca me subscrevi. Já comprei jornais avulsos, mas muitos praticamente. E notícias na rádio, costuma ouvir? Agora, ultimamente, um pouco mais, mas mesmo assim não. Não, a resposta é não. Eu tenho CDs, eu ouço música. E entro no meu mundo. Então, canais de rádios noticiosos, raramente. Então, usa podcasts, ouvir música, podcasts noticiosos? Não, também não ouço podcasts, honestamente. Ok. Se eu quero me informar, é geralmente sobre temas que eu realmente, de facto, gosto.
desde música, ou engenharia do som, ou sound design. Estas áreas fazem-me feliz. E esta informação faz-me feliz. E recebe newsletters dessas áreas e não de informação Podemos considerar o Instagram, no fundo, newsletters, porque o algoritmo identifica audiências, identifica o que é que essas audiências gostam de consumir. Neste caso, o meu algoritmo já percebeu que eu gosto de ver vídeos sobre como é que o som propaga-se e física, e então acaba por mandar para o meu feed esse tipo de conteúdo. Por isso, no fundo, esse é o meu newsletter. É o Instagram e o seu algoritmo que já me conhece melhor do que eu a mim próprio. E recebe, falando agora de telejornais e de televisão, não vê então televisão nenhuma ou a que vê não inclui os telejornais? Certamente não inclui telejornais, não. Isso sempre aconteceu ou é só uma decisão mais recente da sua parte? Sempre foi assim, não ligar muito aos telejornais? Lá está. Como já tinha mencionado, antigamente era mais por ricochete, da parte de ver os meus pais, de ver as notícias e apanhar ali um título escandaloso. Mas hoje em dia, lá está, já escolhi onde é que eu quero pôr a minha energia e o meu tempo. Isso não inclui a televisão, nem sequer os canais de televisão noticiosos? Nem os lúdicos, nem os noticiosos. Eu de todo não vejo televisão. Diria que a sua ligação ao mundo então é mais feita pela internet e pelo Instagram? E pessoalmente? E pessoalmente? Sim. Eu não posso usar esta ferramenta como meio para conhecer o mundo. Porque isto não é o mundo. Isto é o mundo. E isto é o mundo. Por isso, o meu meio para conhecer o mundo de facto, o meu preferido, pelo menos, é boca a boca. Falar. Isto dá-nos uma imagem, uma representação, algo que não é fidedigno ao que realmente está a acontecer. É uma versão adulterada com fins de lucro. Ou seja, vai sempre ser diferente, sensacionalista ou mais embelezada ou não, pelo pior, para nos chamar a atenção. Ou seja, não é uma fonte segura do mundo. Ok, depois já falaremos dessa pergunta sobre a confiança que tem no jornalismo, que já podemos antever. Boa. Mas ainda antes de lá chegarmos, houve algum meio de comunicação, algum jornal, revista, canal de televisão, internet, que o tenha marcado, seja positiva ou negativamente? Pronto, vamos ser um pouco positivos também. Ultimamente tenho-me surpreendido com o tipo de jornalismo de investigação de Ana Leal no canal Now. É refrescante, é imparcial, tem como objetivo combater injustiças e combater ilegalidades, corrupção. Tem claramente um compasso moral, que é algo que eu respeito, que não sinto em outras plataformas de notícias. E como é que chega a esse programa? É mesmo na televisão ou através dos conteúdos online do canal? Apareceu-me, lá está, um vídeo no Instagram de um excerto de uma reportagem da Ana Leal. E aí eu fiquei tão surpreendido com o tipo de narrativa e eu disse, isto de facto parece real. Que eu fui atrás e fui ver a reportagem completa e fiquei surpreendido pela positiva. Ir atrás foi consultar que meio? Foi pela internet. Porque hoje os conteúdos de televisão estão disponíveis facilmente, exatamente, em podcast ou em player na internet. Exatamente. E foi assim que acedeu então ao programa de televisão. Sim. No seu próprio momento adequado e não no canal em que ele foi, à hora que ele foi transmitido. Exatamente. E considera que as notícias que consome influenciam a sua compreensão dos seus acontecimentos e que de alguma forma afeta a maneira como recorda esses acontecimentos, seja a Covid-19, seja um outro acontecimento que queira destacar? Certamente. E acho que não só a mim, acho que afeta toda a gente.
afeta-nos porque remete-nos a uma posição de alguma emoção forte. E nós somos seres de emoções, e se nós tivermos medo, vou refrasear, se as notícias Covid-19, por exemplo, aqueles títulos todos e aquelas notícias todas assustaram-nos, e eu consigo pensar em, não para descredibilizar qualquer doença como o Covid-19, que certamente são pessoas em risco, mas eu consigo pensar em imensas doenças muito mais, de facto, assustadoras, muito mais contagiantes, muito fatais, que não têm o mesmo peso como a palavra Covid-19. Isso diz alguma coisa. Por isso, sim, eu acho que as notícias têm o poder de pôr-nos dentro de uma perspectiva. Uma narrativa que, neste caso, é a que está a ser direcionada pela plataforma em questão. Eles, eu digo eles, pronto, essas plataformas querem passar a notícia de uma forma que tenha uma perspectiva, tenha um ponto de vista. Então, qualquer pessoa que se sujeite a ver estas notícias vai acabar por seguir esta forma de pensar. E quem pense de forma contrária ou crítica acaba por tornar-se um inimigo. E isso é assustador, porque eu reparo que nós estamos, é sempre de dois lados. Ou é esquerda ou é direita. Ou é pró ou é contra. E isso cria choque. E eu acho que é maioritariamente devido às notícias. Ok. Então podemos depreender, considerar as notícias importantes. Sejam por bons motivos ou maus motivos. Não, tem um papel fundamental no nosso comportamento. E as notícias que lhes chegam partilhadas por amigos ou pessoas que seguem nas redes sociais tende a publicar isso que lhes chega, faz algum tipo de seleção, tende a só partilhar conteúdos que venham de meios, de órgãos de comunicação social conhecidos. Como é que gera essa informação que é tão grande nas redes sociais e relativamente às fontes dessa informação, se tem algum cuidado especial? É muito simples, não partilho nada. Recuso-me a meter políticas na minha página. A minha página é simplesmente para os meus gostos. E se alguém me manda uma notícia, ou se eu vejo uma notícia na história de alguém, até posso ler o título, mas não faço mais nada com isso. E maioritariamente, lá está, são notícias sobre movimentos sociais que têm como objetivo sensibilizar sobre algo que esteja a acontecer. Mas não sei, já tenho tanta desconfiança sobre este mundo que mesmo que pareça ser sobre uma causa boa, eu já fico com um pé atrás e simplesmente passo à frente. Então nunca partilha notícias nas suas redes sociais? Nunca. E falemos então de desinformação. Acredita que as redes sociais são um veículo para disseminar falsidade, desinformação descontextualizada, não exata, e portanto que pode contribuir para manipular a opinião pública? Completamente. O facto de ser um negócio torna isso o objetivo principal. Porque eu nem vou dizer infelizmente, o facto é, notícias que nos choquem mais vão ter mais engajamento, logo vão trazer mais lucro. O simples papel de informar, por si, com um vocabulário que seja correto à mensagem, não é chocante. Não vai ter o mesmo número de visualizações. Ou seja, estas plataformas sentem a necessidade de fazer títulos chocantes, descontextualizados, porque precisam deste engajamento. Porque lá está, têm de responder a superiores. E fala de plataformas digitais e pensando nos órgãos de comunicação mais tradicionais, como a internet e a imprensa ou a rádio, vê o mesmo problema? Sim, são negócios da mesma. Os jornais têm que vender. Então eles têm que pôr títulos chocantes e para chocar um título, ou para dar este aspecto
de choque, é necessário descontextualizar. E já teve contacto direto com desinformação que se tenha verificado enquanto tal? Já. Basta olhar para dentro do Covid-19, médicos a serem censurados, o que indica que havia informação, havia um lado da história que não estava a ser contado. Isso é retirar contexto, ou seja, descontextualizar. Na verdade, o World Health Organization já voltou atrás em imensa coisa que disse. E já foi levada a tribunais e já teve que voltar atrás, porque de facto houve muita desinformação. E sente que há mais nos últimos anos relativamente a 5 anos ou 10 anos atrás? Para fazer uma comparação justa, eu precisava de estar mais atento há 5, 10 anos atrás. Se fosse para eu dar assim, só chutar, eu diria que sim. Acredito que sim. Porque cada vez mais, nem é preciso olhar para 5 anos atrás, as notícias de há 2 anos para agora que continuam sempre a se tornar mais e mais chocantes e mais sensacionalistas. Nem imagino nada há 10 anos atrás. Isso é muito menos. Bom, pelo aquilo que nos conta, depreendemos que a sua confiança no jornalismo não é tão grande. Já houve traição, sim. Houve uma evolução nos últimos anos sobre essa confiança. Pelas suas palavras, parece que houve quase um desencantamento com o jornalismo. Como é que avalia hoje o jornalismo, e em particular o jornalismo português? Confia nas notícias que são elaboradas por jornalistas profissionais ou tende a ser mais desconfiado? Eu sou desconfiado, lá está, porque são negócios. Ou seja, o objetivo principal deles nunca vai ser nos informar justamente, vai ser ter lucro. Isso corrompe logo o motivo das notícias. Eu confiaria se obrigássemos é uma palavra forte, já por isso, mas se obrigássemos todas as plataformas de notícias e mídias a serem membros de utilidade pública e que não pudessem ser privatizados. A RTP, por exemplo, é a televisão nacional, acredito que seja governamental e deve receber os seus fundos governamentalmente. É um órgão público. Exatamente. E acho que a confiança tende a aumentar ou a diminuir ao longo do tempo. Isto é, se olharmos para o futuro daqui a 10 ou 20 anos, há hipótese, na sua opinião, de olhar para o jornalismo de maneira mais positiva e com mais confiança? Sim, porque aqui eu até tenho algum positivismo, porque tenho visto no último ano, principalmente, que eu vou utilizar o termo acordar. Eu sinto as pessoas a acordar relativamente a este tema. Eu sinto que dizer as coisas que eu estou a dizer nesta entrevista, se dissesse num contexto social, durante o Covid, por exemplo, lá está, isso seria demonizado, e já não sinto tanto isso. Isto dá-me fé que, com o cansaço e a saturação destas notícias falciosas e com objetivos, lá está, de lucro, vamos perceber que esse não é o caminho que devemos seguir e que estamos fartos e que queremos jornalismo com fundamento, contexto e com o objetivo de nos informar sem qualquer ganho monetário. E se tivermos mais meios de informação e mais órgãos de comunicação social a fazê-lo, isso para si seria uma espécie de garantia de maior diversidade e poderia contribuir para uma maior confiança no trabalho que o jornalista faz hoje? Ou será que se resumiriam todos a grupos financeiros e isso impediria que essa diversidade de vozes aparecesse no jornalismo? Eu acho que o mais perigoso é a centralização. Ou seja, se só houvesse um órgão de comunicação
tendo isso em conta, pela lógica, eu assumo que mais órgãos de comunicação seria o caminho, descentralizados. Isso iria permitir mais opiniões. Ok, mas será que o que nós queremos, mas será que o que nós queremos é opiniões? Porque se são opiniões, então já é um jornalismo imparcial. Não, um jornalismo parcial às suas ideologias. E não sei se nós queremos isso. Eu acho que nós queremos o objetivo final seja olhar para uma notícia e a notícia apresenta simplesmente os factos da matéria. A resposta a isso é, eu vejo a possibilidade de um caminho mais positivo. Consigo ver pessoas à minha volta a quererem acordar para deixar o mundo das notícias chocantes e que estão fartos disso e que na verdade querem ser informados. E essa procura e essa demanda vai pedir um tipo de jornalismo que lhes sacia essa fome, e acho que esse jornalismo vai ter como um dos seus aspectos ser descentralizado e diversificado. Já vemos exemplos novamente como o Canal Now e o tipo de jornalismo de investigação, que é um ponto de vista diferente, diversificado, e acho que vão aparecer mais do género. Lá está, para combater a desinformação. Desinformação, exatamente. Para terminarmos, o jornalismo hoje cumpre o seu papel na sociedade. Eu creio que já nos foi dando algumas ideias, indicações de qual é a sua opinião, mas respondendo diretamente, cumpre o seu papel na sociedade e cumprirá mais ou menos do que o fez no passado? Não cumpre. Isto é uma pergunta, se me permite pensar um pouco. Claro. Que a ideia é aquilo que esperamos que o jornalismo faça, de esclarecimento da opinião pública, de verificação dos atos de poder, de vigilância, daquilo que acontece na sociedade. Isso está a acontecer mais ou menos do que no passado. Demos um exemplo de jornalismo de investigação, que faz esse papel de verificação dos factos também, juntamente com o fact-checking, que investiga potenciais situações irregulares. No cômputo geral, o jornalismo ainda hoje cumpre esse papel de esclarecedor da opinião pública? Eu creio que não. Creio que ainda não está lá. Creio que seguimos um caminho que talvez não é o mais favorável, porque em termos de esclarecimento da opinião pública, lá está, não tem havido esclarecimento da opinião pública, tem havido a indução da opinião pública. Tem sido implementada uma opinião pública que no fundo é fabricada por quem está a emitir, e isso não é o objetivo do jornalismo. Creio que o jornalismo tem-nos falhado por motivos que acabam por ser gananciosos do seu próprio interesse e por interesse de outros, que são os investidores destas empresas de jornalismo, que lá está tudo exposto publicamente. Nós sabemos os nomes, nós sabemos quem são os investidores, nós sabemos quem é que determina as narrativas, mas enquanto for assim, não, o jornalismo não está a cumprir o seu dever nem a sua missão. Se está pior do que há uns anos atrás, volto a dizer, eu talvez não tenho uma opinião fundamentada o suficiente para poder dizer que sim ou não. Assumo que está pior, simplesmente por reconhecer padrões. Mas vejo, e serei sempre otimista, e não serei negacionista, nem serei extremista relativamente a dizer acabar com o jornalismo. Não é de todo esse o meu ponto. O meu ponto é apontar as fraquezas na comunicação social, e talvez propor
mais integridade. Muito bem. Terminamos agradeço as suas palavras críticas, de reflexão que é preciso trazer e que queremos trazer ao projeto de investigação sobre a recepção das notícias. Agradecer mais uma vez a disponibilidade de participar e nos ajudar a compreender qual é que é a recepção noticiosa que os cidadãos estão a ter. Eu é que agradeço por me dar espaço para dar a minha voz e acho que isto é importantíssimo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.